boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje falando sobre a musicoterapia e as suas aplicações no transtorno do espectro autista. Eu sou educadora musical, fiz licenciatura em música na Faculdade de Música do Espírito Santo, mais conhecida como FAMES. Trabalho atualmente no projeto FAMES nas Comunidades, que é um projeto de ocupação social, um projeto do governo do estado, em parceria com a Faculdade de Música. Eu também sou musicoterapeuta, trabalho na Clínica Mais Amor, em Vila Velha, atendo lá mais crianças dentro do transtorno do espectro autista. Atendo outras crianças também com outros transtornos, crianças sem nenhum transtorno, que estão lá em busca de uma melhor qualidade de vida, mas atendo principalmente crianças autistas. E também atualmente estou cursando mestrado em educação. Bem, hoje nós vamos conversar sobre o autismo, vamos fazer um breve histórico, né, do autismo, suas características e as possibilidades de tratamento. E nós vamos falar da musicoterapia e as possíveis contribuições da musicoterapia para a melhora na comunicação social, na interação e no desenvolvimento das funções cognitivas das crianças com autismo. Vamos lá, um breve histórico do autismo. Em 1908, Eugen Breuer, psiquiatra suíço, ele usa pela primeira vez o termo autismo para descrever um grupo de sintomas que ele relacionava à esquizofrenia. Vou abrir aqui um parêntese, que o autismo não está mais associado à esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno, o autismo é outro transtorno. Mas, em 1908, quando ele começou seus estudos, ele associou os sintomas. Em 1943, Leo Kanner, psiquiatra austríaco, ele publica a obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Nessa obra, ele descreveu o caso de 11 crianças que tinham em comum um isolamento extremo, desde o início, né, da infância, um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, e ele denominou essas crianças de autistas, e ele usou até um termo, autismo infantil precoce, porque ele observou que esses sintomas já apareciam desde a primeira infância. Em 1944, Hans Asperger, psiquiatra e pesquisador austríaco, quase no mesmo tempo que Leo Kanner, ele escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância. Esse artigo dele só foi publicado um ano depois. Ele observou que o padrão de comportamentos e habilidades que ele escreveu, ele prevalecia mais no público masculino, mais nos meninos. Essas crianças apresentavam deficiências sociais graves, falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, intenso foco em um assunto de interesse especial e movimentos descoordenados. Em 1965, Temple Graham, jovem americana que nasceu com autismo, ela cria a máquina do abraço. Isso você pode ver lá no filme dela. Na internet você já acha disponível para você assistir o filme da Temple Graham. E essa máquina dela é muito interessante. Ela usava essa máquina quando ela ficava em situação de estresse emocional, ela ficava descontrolada e essa máquina servia para lhe pressionar, funcionando como se fosse um abraço mesmo. E essa máquina depois foi utilizada por outras pessoas com autismo também, a fim de que trouxesse essa regulação. A Temple Graham, ela ministra palestras no mundo todo, ela teve recentemente no Brasil, e ela fala sobre o autismo e a importância de ajudar as crianças e a importância da intervenção precoce. Em 1978, Michael Ruther, neurologista, pediatra e psiquiatra, ele classifica o autismo e propõe a sua definição com base em 4 critérios. Atraso e desvios sociais, problemas de comunicação, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados, né, são aqueles movimentos repetitivos e os maneirismos. E início antes dos 30 meses de idade, é a classificação que ele fez. Em 1981, Lorna Wing, psiquiatra inglesa, ela desenvolve o conceito de autismo na década de 70 e depois na década de 80 ela cunhou o termo síndrome de Asperger, com referência lá à pesquisa de Hans Asperger. Em 2007, a ONU institui o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar atenção para o transtorno e despertar o interesse da sociedade, né, sobre o autismo. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria publica o DSM-5, que é
a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. De acordo com o DSM-5 agora, né, os indivíduos autistas são classificados, né, são diagnosticados em um único espectro, com diferentes níveis de gravidade. Por exemplo, a síndrome de Asperger agora já é classificada dentro do transtorno do espectro autista. A criança não vai receber mais esse diagnóstico de síndrome de Asperger, mas sim de autista. E o diagnóstico de autismo pode ser definido em duas categorias: alteração da comunicação social e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Vamos às características do autismo. Vou falar de algumas. É bom a gente lembrar que nem toda criança com autismo, nem toda pessoa com autismo vai ter todas essas características. Tá? São características gerais, mas cada criança é única, cada criança vai ter algumas, não todas, dessas características que a gente vai apresentar aqui. Dificuldade de interação social, algumas crianças vão optar pelo isolamento, vão preferir atividades solitárias, vão preferir brincar sozinhas, comportamento social impróprio, crianças que vão começar a gritar, vão começar a chorar sem nenhum motivo aparente, crises de choro, agressividade, indiferença afetiva. Algumas crianças autistas não gostam de colo, não gostam de demonstração de afeto, não gostam do toque. Dificuldade de expressar necessidades, por exemplo, cocô, xixi, estou com fome. Algumas crianças autistas têm dificuldade de estar expressando as suas necessidades. Não estabelece contato com os olhos, é o contato visual, que algumas crianças autistas não têm. Você conversa com elas e elas não te olham, elas continuam ali concentradas como se não estivessem te ouvindo. Elas estão te ouvindo, mas não fazem contato visual. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, por exemplo, brincar sempre com aquele mesmo brinquedo, naquele mesmo lugar da casa. Algumas vão ter dificuldade de mudar a rotina, de mudança de rotina, são inflexíveis. Um exemplo que aconteceu lá na clínica recentemente, a criança já estava fazendo terapia comigo algumas semanas, e um dia ela chegou, a minha sala estava lá impossibilitada de ser usada, e eu levei para a sala ao lado. Já estava tudo pronto na sala ao lado, os instrumentos estavam tudo lá. Mas foi muito difícil aquele dia, porque ela não aceitou, ela queria voltar lá para a nossa sala, que a gente usava anteriormente. Então isso é muito comum, esse tipo de atitude. Elas não querem mudar a rotina, não querem ser flexíveis. Dificuldade acentuada no uso de comportamentos não verbais, aí é a pobreza de expressão facial, de mímicas, algumas não apontam, tem dificuldade, né, de gesticular, de usar o corpo também, né, para se expressar. Ausência de resposta aos métodos normais de ensino. Daqui a importância do professor de educação especial lá nas escolas de educação básica, assim, um papel fundamental para auxiliando as nossas crianças autistas, que elas têm essa dificuldade. A importância também do psicopedagogo, que vai estar descobrindo métodos para que essa criança possa ser alfabetizada, porque ela também consiga aprender, assim como as outras. Acesso de raiva ou extrema aflição, né, sem motivo aparente. Algumas, né, durante esses acessos de raiva, elas podem morder as mãos, morder os punhos, pode levar a sangramento, formações calosas. Outras podem cutucar excessivamente a pele, arrancar o cabelo, bater no peito, jogar no chão, bater a cabeça no chão. Então, esses momentos, o acesso de raiva é muito comum em algumas crianças com autismo. Fixação em parte do objeto, em vez do objeto todo. Ela ganha um brinquedo, e aquele brinquedo é enorme, cheio de partes, e ela se concentra numa única partezinha e fica, às vezes, horas brincando com aquela parte daquele brinquedo, em vez de, né, aproveitar o brinquedo como um todo. Age como se estivesse surdo, que também é muito comum. Você chama a criança, está conversando com ela, e ela está ali no mundo dela, ela não atende quando você a chama. Isso acontece também com crianças autistas. Um ou mais padrões estereotipados. O que são as estereotipias? São os movimentos repetitivos. Algumas ficam rodando, ficam girando, geralmente também não ficam tontas. É o balançar de tronco, é o agitar de mãos, ou outros movimentos. Intolerância a sons altos. Não apenas sons altos, mas às vezes um som muito agudo, um som muito grave. É comum você ver uma criança autista colocando a mão assim, né, na orelhinha, tampando os ouvidos, porque algum som, alguma coisa está irritando.
Recentemente eu estava num simpósio sobre autismo e um rapaz de 32 anos, autista, estava lá falando, contando a experiência dele, e no meio da sala ele se estressou e começou a reclamar do excesso de ruídos. Aí a pessoa que estava lá entrevistando, o entrevistando perguntou para ele quais eram os ruídos que ele estava ouvindo. Ele falou o ar-condicionado, estava insuportável aquele barulho, ele pediu para desligar. Ele falou que o barulho dos carros que passavam na rua, que ninguém estava ouvindo, mas ele estava ouvindo e ele falou que estava insuportável. Ele reclamou de algumas pessoas que ficavam batendo na caneta e aquele barulho estava irritante. Foi bom ouvir um autista adulto falar para a gente dessa dificuldade com os ruídos do nosso dia a dia que a gente não ouve, mas pode se tornar irritante para os autistas. Hipersensibilidade ao toque, aos cheiros, aos sabores. E aí, por causa dessa hipersensibilidade, vem a seletividade alimentar. Vai ter aquele período que algumas crianças autistas não vão comer determinados tipos de alimentos, vão ser seletivos. Eu tenho um sobrinho autista que ele está na fase agora do arroz, só come arroz. Ele teve uma fase do macarrão, só comia um macarrão sem nenhum tempero, branquinho. E por aí vai. Eles escolhem, selecionam e só comem aquele determinado tipo de alimento. As ecolalias. O que são as ecolalias? São a repetição de palavras ou mesmo de frases inteiras, mas que não fazem nenhum sentido. Também é uma das características do autismo. Vamos lá. Vamos falar da musicoterapia, que eu gosto muito. Tem uma frase de Nietzsche que fala que sem a música a vida seria um erro. De fato, vai ser muito difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca tenha tido algum tipo de contato com a música. A música está presente no nosso dia, o tempo todo. O carro de som que passa lá na rua está tocando música. Se você liga a TV, nas propagandas de televisão, tem música. Nos filmes, trilhas sonoras, tem música. Nas novelas, nos seriados, nos desenhos infantis, nas rádios, em festas, shows. Nas igrejas, a música ela está presente em praticamente todo o nosso dia. Em algum momento a gente vai ouvir música. Mesmo que não seja intencional, a gente vai ouvir música. Um bebezinho, pequenininho, ele já se sente atraído pela música. Você coloca uma música perto dele, ou ele ouve uma música, ele já começa a movimentar o corpo, ele já tenta balbuciar alguma coisa, cantar alguma coisa. Então, desde pequeno, nós somos atraídos e somos aí influenciados pela música. Eu quero falar rapidamente sobre a diferença da educação musical e da musicoterapia, porque as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Eu coloquei até aqui duas imagens de uma sala de educação musical e de uma sala de musicoterapia, muito parecido. Eu poderia usar qualquer uma das duas, tanto para a educação musical quanto para a musicoterapia. Então, vou falar da educação musical. Como eu disse no início, eu sou educadora musical também, eu sou licenciada em música, trabalho com educação musical. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade da educação musical? É ensinar a música. Seja o instrumento, seja o canto, seja a teoria musical, quero ler partitura. Então, aula de educação musical. A aula de educação musical ela pode ser individual, pode ser em grupo também. No projeto onde eu dou aula, as aulas são em grupo. Aula de violão, aula de canto, aula de percussão, acontecem em grupo. Mas pode ser individual também a aula de música. Qual que é o profissional que vai ministrar essa aula de música? Se for nas escolas de educação básica, ele tem que ter curso superior, ele tem que ter formação em música, seja licenciatura ou bacharelado. Mas se for escola particular de música, ou aulas particulares em casas, não há necessidade de ter o curso superior. Mas ele tem que ter conhecimento musical e conhecimento do instrumento que ele vai ensinar. Quais são os materiais utilizados numa aula de música? Instrumentos musicais variados, né? E o corpo, a voz. Os objetivos, né, numa aula de educação musical, é o ensino musical, é formar músicos. Seja aprender a tocar, ou a cantar, ou quem já sabe tocar quer se aperfeiçoar, quem sabe cantar quer se aperfeiçoar. Então, o objetivo é esse, é formar músicos. Tem benefícios na educação musical? Muitos. Isso aí é uma outra aula para um outro dia, né? São vários os benefícios, a realização pessoal de aprender a tocar um instrumento, ou de aprender a cantar, o bem-estar que isso vai trazer. Então, são inúmeros os benefícios da educação musical. E a musicoterapia? Qual que é a diferença da musicoterapia para a educação musical? Também sou musicoterapeuta, também atendo como musicoterapeuta e tem muita diferença. Apesar da gente estar ali com a música, os instrumentos o tempo todo, mas tem diferença da musicoterapia para a educação musical. A finalidade da musicoterapia é terapêutica.
é o bem-estar do paciente, é tratar algum problema específico, algum transtorno específico. Então, a finalidade é diferente da educação musical. A musicoterapia também pode ser em grupo e também pode ser individual. O profissional que vai estar atendendo é um musicoterapeuta, ele pode ter uma graduação em outra área, assim como eu tenho em música, e a especialização em musicoterapia. E também no nosso país já tem a formação em musicoterapia, não tem no nosso estado, mas em outros estados já tem a graduação em musicoterapia. O material utilizado numa sessão de musicoterapia, instrumentos diversos, aparelhos de som, tablets, computadores. O objetivo da musicoterapia é abrir canais de comunicação. Eu vou contar o exemplo de um paciente que eu tenho lá hoje. Ele foi meu aluno durante 6 anos, num projeto que eu trabalhava como educadora musical. E lá eu dava aula para ele de violão e flauta doce. E hoje ele está lá comigo. Recebeu orientação e indicação de outro profissional para procurar musicoterapia, porque ele está fazendo tratamento do TDAH, que a gente chama de hiperatividade. Então ele foi para lá e eu estou muito feliz com os resultados assim, que a musicoterapia está trazendo para ele, assim, né, no sentido de tratar esse problema dele. No último atendimento que eu fiz com ele, ele ficou muito tenso, que ele foi tocar uma música no violão, porque eu já fui professora de violão dele, então ele sabe tocar violão. E ele ficou tenso, ele falou, não sei fazer esse acorde. Aí eu tomei o violão dele, coloquei no cantinho, sentei, tive um bate-papo com ele, expliquei para ele, falei, olha, a aula de música, você tinha que estudar em casa, você ia ter que chegar aqui sabendo. Mas aqui na musicoterapia você não é obrigado a fazer. A gente está aqui para se divertir, para brincar com a música. Se você não sabe tocar essa música, a gente vai passar para outra música. O importante é que você se sinta bem. E ele saiu daquele dia muito satisfeito da sessão. Parece que eu tirei um fardo das costas dele. Porque a professora que cobrava, que pressionava na aula de música, é diferente agora da musicoterapia. Musicoterapia não há necessidade da criança ou do paciente, não há necessidade dele saber tocar aquele instrumento. O importante é ele participar, ele brincar, ele se divertir e se sentir bem. A musicoterapia, ela é a utilização da música, dos seus elementos constituintes, o ritmo, a melodia, o timbre, a intensidade, por um musicoterapeuta qualificado, com o paciente ou em grupo, como eu já falei anteriormente, no processo destinado a facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas desse paciente. Na musicoterapia, o terapeuta ele ajuda o cliente a ter uma melhora na qualidade de vida e aproveitar melhor as suas capacidades utilizando as experiências musicais. As intervenções da musicoterapia, elas são únicas, elas são extraordinárias, porque a gente vai usar o tempo todo o som, a gente vai usar a arte, a beleza, a criatividade, a dança, então elas são sempre sessões, são deliciosas. O musicoterapeuta ele poderá cantar para o paciente ou cantar com o paciente, às vezes é o paciente que quer cantar também. O musicoterapeuta ele poderá tocar instrumentos, compor, improvisar com a voz ou improvisar com os instrumentos. Ele poderá apenas ouvir música, né, que seja do interesse do paciente. Eu utilizo muito o tablet e o aparelho de som para levar músicas que eu sei que as crianças gostam, para a gente ouvir, dançar juntos, a gente faz isso também. Daí a necessidade do musicoterapeuta ter conhecimentos musicais para fazer especialização, porque ele vai trabalhar com a música o tempo todo. Um diferencial na musicoterapia é que a gente vai seguir o ritmo próprio de cada paciente. Né? O paciente que, de certa forma, ele chega, ele pega o instrumento que ele quer, ele toca do jeito dele e o musicoterapeuta acompanha. Diferente da aula de música, né? Que o aluno vai acompanhar o professor e vai aprender com ele. Na musicoterapia, não. O musicoterapeuta que acompanha o paciente. Uma sala de musicoterapia, como que é? A gente viu na foto do slide anterior. A gente vai ter instrumentos musicais. Lá na minha sala tem teclado, eu tenho violões, eu tenho um violão infantil também, já que eu trabalho com esse público infantil. Instrumentos de percussão variados, muitos. As crianças gostam muito de tambores, gostam muito. Colocam uma baqueta na mão delas, elas fazem muito barulho. E eu amo. Eu tenho lá a triângulo, a gogô, reco-reco, claves, coquinho, muito instrumento musical, xilofone. Trabalho também com fantoches, com brinquedos.
E eu preparo a sala para cada paciente, cada um é único. Eu já sei os instrumentos que aquele paciente, que aquela criança gosta, e aí, sempre que sai uma criança, eu já preparo a sala para a próxima criança que vai entrar. Logo no início do atendimento, a gente tem uma conversa prévia com os pais, né? Para colher informações sobre aquela criança, o que levou o pai ali a me procurar a sessão de musicoterapia. A gente pede cópia, né, dos laudos médicos, do diagnóstico, para que a gente possa estudar cada caso. Escuto as queixas dos pais, pergunto sobre o gosto musical da criança, porque no início do trabalho eu começo trabalhando com a música que a criança gosta. A maioria gosta de Galinha Pintadinha, gosta de Bob Zoom, e aí se eu não sei a música, eu corro atrás, eu aprendo a música e começo com a música que ela gosta. Depois eu vou trazendo outras músicas e a gente vai ampliando o repertório. E o meu repertório também vai sendo ampliado, porque eu aprendo com elas o tempo todo. Primeiro dia, primeira sessão, mais observação, eu observando aquela criança, é claro que eu vou interagindo com ela o tempo todo. Não tive até hoje nenhum problema da criança chegar e não querer ficar. Muito pelo contrário, o problema que eu tenho quase todos os dias é que elas não querem sair, elas querem ficar. Quando elas chegam na sala, aquela resistência, elas não me conhecem, mas quando abre a porta, aquele monte de instrumento musical, aí elas ficam encantadas, querem experimentar todos os instrumentos, e depois o problema na hora de ir embora, porque não querem sair. Algo que eu aprendi desde o início, quando eu comecei a trabalhar com autistas. Quem me ensinou a trabalhar com autistas foi a neuropsicopedagoga Seracis. Ela falou, você vai aprender com eles que vão te ensinar. A gente aprende com eles o tempo todo, e é verdade. Cada dia aprendo mais com as minhas crianças autistas. A avaliação, ela é contínua. Durante as sessões, conforme eu vou intervindo, eu vou avaliando e se preciso fazer alguma anotação, faço no final, para que depois a gente possa intervir, né, dentro daquilo que eu observei, dentro da necessidade. Por exemplo, eu atendo uma criança de 5 anos, ele tem autismo leve, ele é não verbal, quase não fala nada, quando fala, um pouquinho que fala, ele fala em inglês, não fala em português. Mas eu observei já no primeiro atendimento que ele tinha uma séria dificuldade de se organizar. Ele entrou e desorganizou tudo, e quando eu tentava organizar, ele não aceitava, ele desorganizava de novo. Eu sempre, no final de cada sessão, eu ensino as crianças a gente organizar tudo junto. Tudo que foi espalhado, a gente vai juntando e guarda junto. Ele não deixou em momento algum, nem durante a sessão, ele só espalhava, só espalhava. Quando terminou a sessão, a mãe já veio conversar comigo e falou, ele tem dificuldade de organização. Percebi. Ela falou, ele tem dificuldade também, ele não fala nada em português, só em inglês. Também já tinha percebido. Mas, mãe, você podia me ajudar, porque eu tenho um problema sério lá em casa, que ele não deixa guardar nada. Eu só posso guardar os brinquedos depois que ele dorme. Tá bom, a gente ajuda também, se for possível. E eu trabalhei isso com ele e hoje ele a gente termina de brincar, ele já vai guardando, ou ele aceita que eu guarde, não tem mais esse tipo de problema. Então eu tive que intervir e trabalhar com ele essa questão da organização. Os objetivos clínicos musicoterapêuticos no tratamento do autismo. Alguns. Entrar em comunicação, partindo do nível, né, que a pessoa se encontra, no meu caso lá que a criança está. Então, criar canais de comunicação, né, com essa criança, através da música e do som, porque nem sempre a gente vai utilizar uma música, de repente são apenas sons, e eu vou acompanhando essa criança e a gente vai procurando criar canais de comunicação com elas. Desenvolver ou ampliar a capacidade de autoexpressão, que é uma dificuldade também que elas têm. Eu tenho uma criança lá de 6 anos, ele já tem mais de 1 ano que ele está lá comigo, e quando ele chegou, a queixa da mãe é que ele era muito tímido, introvertido, que ele não cantava música nenhuma, que também não dançava de forma alguma, tinha dificuldade de se relacionar com as outras crianças, era muito apático. E eu comecei um trabalho com ele. Uma criança, ele fala, se comunica com muita facilidade, mas extremamente introvertido. No início, realmente, eu cantava as músicas sozinha, ele só olhava para mim e não cantava. Dançar, então, não dançava de jeito nenhum. Mas aceitou os instrumentos, gostava da sessão, gostava de tocar, de me acompanhar, mas eu tinha que cantar sozinha, não cantava. Depois de uns 2 ou 3 meses, já estava cantando todas as músicas, sem nenhuma dificuldade. Hoje em dia ele dança
dança até demais, a mãe me envia vídeos com frequência dele dançando em casa, cantando alto, e eu fico muito feliz quando eu recebo também esse retorno, esse feedback dos pais, de ver o resultado, né, do trabalho com as crianças. Então essa criança já demonstrou aí, né, um desenvolvimento na capacidade dela de autoexpressão. Outro objetivo é diminuir ou até extinguir comportamentos indesejáveis, como o isolamento, a gente já falou no início, as características do autismo, a hiperatividade, a autoagressividade, as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, as tensões emocionais, as desorganizações da linguagem. Inclusive, é grande a procura dos pais lá na clínica por causa desse problema, das desorganizações da linguagem. Alguns, né, por ter a fala bem desorganizada e outros por não falarem de maneira nenhuma. Como eu citei o exemplo da criança que eu estou atendendo, que só fala em inglês. Aconteceu durante uma sessão, não lembro se foi a segunda ou terceira sessão minha com ele, eu levei algumas frutas e legumes de brinquedo e comecei a cantar para ele a música A Sopa, do grupo Palavra Cantada. E ele ia brincando, conforme ele pegava um legume, uma fruta, ele pegava, por exemplo, a maçã e falava apple. Eu parava a música e falava maçã. Eu olhava para ele e ria e não falava mais nada. E ele ficou a sessão inteira, uns 15 a 20 minutos, brincando comigo, parecia um jogo. Ele falava em inglês e eu falava em português. Depois desse período, ele começou a falar em português. Quando ele começou a falar em português, ele falava, olhava para mim e ria, da mesma forma que eu tinha feito para ele no início. Ele falava, tomate, e ria para mim. Depois eu soube que os pais estavam lá de fora e eles ouviram. E eles ficaram emocionados de ouvir o filho falando em português, o nome das frutas e legumes. Foi um momento muito gostoso. Então a musicoterapia trata também as desorganizações da linguagem. Romper barreiras impostas, né, pelos comportamentos obsessivos, a dificuldade que eles têm, né, com a mudança na rotina, a musicoterapia trabalha também, tentando aí romper essas barreiras, ajudando ela a assimilar as mudanças, né, as variações que podem acontecer na rotina. Ultrapassar ou remover obstáculos emocionais. A música ela tem esse poder de animar, de encorajar, de encantar, de acalmar também. Já teve casos da criança chegar lá muito agitada, chorando muito, e a gente começar a dedilhar alguma coisa no teclado e de repente ela já estava mais calma. A música tem esse poder também. Desenvolver a comunicação, a interação social, dentre vários, né, outros objetivos que a musicoterapia tem. A musicoterapia ela é muito diversificada nos dias atuais. A gente já encontra musicoterapeutas trabalhando em escolas, clínicas, como é o meu caso, hospitais. Tem um hospital grande em São Paulo que já tem musicoterapeutas atuando lá. Creches, asilos para idosos. Aqui no nosso estado, aqui em Vitória, né, mais especificamente, tem vários lares de idosos, casas de repouso que já tem musicoterapeutas. O estágio mesmo que eu fiz no lar de idosos. A maioria dos idosos lá estavam na faixa de 80 e 90 anos e todos com diagnóstico de Alzheimer. E o meu estágio lá foi muito jóia, muito bacana, é um público que eu gosto também, gosto muito de trabalhar com idosos. A gente já encontra musicoterapeutas em hospitais psiquiátricos também, prisões. Aqui em Vitória nós temos o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil, que a gente tem musicoterapeuta lá. Tem o CAPS, que é para adulto, também temos musicoterapeuta lá. O tratamento musicoterapêutico para crianças com autismo, ele é aplicado principalmente em consultórios, hospitais, clínicas ou centros terapêuticos. Apesar da eficácia já comprovada, né, várias pesquisas no tratamento musicoterapêutico com autistas, é importante a gente lembrar que a musicoterapia é um processo, não é algo que uma sessão já, né, vai trazer grandes resultados, não. É um processo, exige tempo. A musicoterapia não é o único tratamento indicado para crianças dentro, né, do transtorno autista. A musicoterapia ela vai trabalhar junto com o fonoaudiólogo, se for necessário, com o terapeuta ocupacional, o psicólogo, dentre outros profissionais que vão estar acompanhando essa criança. A musicoterapia ela
através da utilização, né, dos instrumentos musicais, dos elementos musicais, ela traz bem-estar físico e emocional para as crianças com autismo. Ela tem esse aspecto estético que a torna atraente, né, e proporciona maior envolvimento da criança, né, dentro da terapia, trazendo resultados satisfatórios. Como eu disse anteriormente, eu não tenho dificuldade, eu não tive ainda dificuldade, resistência da criança chegar e não querer ficar. Porque ela chega e aí o instrumento musical serve logo para criar um vínculo entre mim e a criança que eu vou atender. Então a musicoterapia tem esse diferencial. Ela pode ser muito efetiva em reforçar e até mesmo mudar, né, o comportamento social. Né? Ela começa quebrando logo essa barreira de conviver logo de cara ali, naquele momento ali da terapia com um terapeuta que ela não conhece, mas ela fica por causa do instrumento. E durante o tratamento isso vai mudando. Ela começa a quebrar essa barreira aí social. Pelo caráter dela de ser lúdico e de livre expressão, sem pressão, sem cobrança, né, não é cobrado da criança que ela toque aquele instrumento, né, com perfeição, não é cobrado ali uma performance, não é cobrado. Então a criança ela é livre para tocar aquele instrumento do jeito que ela quiser, e isso traz, né, relaxamento, contribui, né, para que essa criança se torne mais espontânea na comunicação, a romper com o seu padrão de isolamento. Reduz também as ecolalias, melhora o processo da fala, da vocalização. Quanto maior a riqueza de estímulos que a criança com autismo receber, maior vai ser o desenvolvimento. É o que eu falei, a musicoterapia vai trabalhar junto com outras, né, terapias. Mas, nesse sentido, as vivências musicais dentro, né, de uma sessão de musicoterapia, ela vai favorecer o desenvolvimento de vários sentidos da criança. A gente trabalha com som o tempo todo, barulho, né, quando toca um tambor, né, um instrumento de percussão o agogô, que tem um som bem agudo, o triângulo também tem um som bem agudo. Então isso vai sendo trabalhado com a criança, né, e ela vai desenvolvendo aí essa questão auditiva, essa dificuldade que ela tem às vezes com o som, logo em pouco tempo isso vai acabando. Ao acompanhar gestos ou dançar, ela trabalha a coordenação motora. Ao tocar o triângulo, por exemplo, que tem uma baqueta pequenininha, e eu trabalho com o triângulo infantil que é bem pequenininho, a gente trabalha ali a coordenação motora fina, outros instrumentos que são pequenos, que são miúdos, a gente está trabalhando essa coordenação motora fina. E aí a gente vai trabalhar também o ritmo, a atenção, a memória, tudo vai sendo trabalhado numa sessão de musicoterapia. A musicoterapia facilita a expressividade, né? Como eu falei, ao dançar, a criança se expressa, eu conto histórias, eu utilizo fantoches, a gente brinca junto e isso vai sendo trabalhado, a expressão vai sendo trabalhada também na criança, promovendo uma satisfação, né, emocional também, alegria. E isso é possível por causa da liberdade que a criança tem dentro da sessão de musicoterapia. Ela fica envolvida nessa atividade que não é cobrado rendimento, né, diferente de uma aula, e o importante é ela estar ali, é ela fazer, ela brincar, ela participar, a forma de expressão dela é valorizada, é respeitada, e isso vai trazendo satisfação pessoal e melhora, né, a autoestima da criança com autismo. Bem, essa foi a nossa palavra de hoje, que tem as referências dos artigos que eu pesquisei, dos livros.